Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Cano, falando pelo GEDA, Grupo de Estudos de Direito de Animais. Hoje eu vou conversar com o padre vegano, que nos concedeu essa entrevista hoje. Vamos ver aqui se ele aparece. Aqui, Paulo César. Deixa eu colocar ele. Convidá-lo para entrar, vamos ver. Sim, acho que ele já foi convidado para entrar. Tem que inverter o celular agora. Pronto. Isso. Boa. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Prazer Tudo bem? em encontrá-lo ao vivo aqui. Entrou aqui Simone também, Helena, bem-vindas. Tenta colocar a tua câmera um pouquinho mais para baixo para te ver melhor, que está muito perto. Isso, já melhorou um pouco. Perfeito. Então é isso, né? Faz um tempinho que eu não faço entrevistas aqui com a temática vegana, pelos animais e tudo, mas eu tenho um histórico aí de mais uns 15 anos aí, desde 2007, com esse chamado Grupo de Estudos de Direitos Animais, em que, desde que eu virei vegetariano, eu procurei motivar discussões sobre a temática aí, né, em prol dos animais. E aí, quando eu descobri que o senhor tinha esse perfil, como padre da Igreja Católica Romana e vegano, então era uma coisa imperdível de tentar conversar com o senhor. Obrigado. Eu já conheci um outro padre também vegano, mas era de uma igreja não católica romana, acho que é igreja celta, algo assim. Não sei se o senhor conheceu ele, mas também foi ordenado, e aí também ele participou de um evento com várias religiões que eu organizei em 2017. Um dia, se não conheceu ainda, fica o convite para depois tentar fazer o contato aí. É um padre norte-americano? Não, ele é brasileiro, só que é de uma linhagem de uma igreja católica celta. Ah, Não é da igreja católica apostólica romana. ah, eu conheço vários padres, né? Católicos romanos, mas não no Brasil. Ah, Eu sim. contato já, mas contatos bem escassos, né? Devido à dificuldade do idioma, né? Ah, entendi. Eu só não falo. O Robert Dunro, Estados Unidos. Aham. Tem o padre Frank Mann, dos Estados Unidos também. Padre Robert Coulat, da França. Padre Tomás de Luxemburgo. São esses que eu conheço. Ah, E, interessante. além de outros que trabalham pela causa, ou que estão trazendo a reflexão teológica da teologia animal, trazendo para a religião. Uau, muito bacana. É um desafio muito forte, né? Porque na tradição da religião, né, acabou não acontecendo essa comunhão, né, do pensar dos animais de uma maneira mais empática, né? Então existe esse desafio de ter esse cruzamento, né? É, então é um desafio muito forte do senhor aqui no Brasil. Para mim, por enquanto, é o único padre vegano da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Eu tenho uma forte conexão com a igreja, né? Porque eu cresci na igreja católica romana. Eu até entrevistei ano passado aqui o meu padrinho, que até casou a minha irmã, que é diácono, né? E então a minha relação com a igreja sempre foi muito forte, mas aí ninguém entende esse lado dos animais, né? Digamos. Então, bom, eu falei muito já, vou deixar para o senhor se apresentar um pouco mais, né, falar um pouco da tua trajetória, tanto no universo da igreja, como depois, ou antes, não sei como foi, né, a ordem disso, no universo aí do veganismo, do ativismo pelos animais. Sou padre Paulo César Rosa da Conceição, natural de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, né, sul do Brasil. Tenho 53 anos, sou vegano há uns 8 anos e vegetariano há uns 15.
Eu não sei dizer, sabe, exatamente, porque eu não marquei uma data assim quando eu parei completamente, e volta e meia, né, a gente acabava comendo algum pão numa casa, numa visita, e ali tem leite, ovos, né? Então é difícil, tem aquela filosofia do veganismo dentro do possível e do praticável, né? Mas hoje é totalmente possível e totalmente praticável. Hoje nós temos muitas opções no mercado, temos muitas opções, inclusive de restaurantes, e de prepararmos também a nossa própria comida. E faço um ativismo, já faz uns... desde 2010, por aí, que eu comecei ali com o Facebook, então já faz uns 13 anos, em que começaram a aparecer essas fotos e vídeos de matadouros, né, que a gente não tinha acesso, e hoje tem ali muitos, e começaram a surgir documentários, né? Alguns eu já tinha ouvido falar, como A Carne é Fraca, foi o primeiro documentário que eu ouvi falar, da Nina Rosa, Instituto Nina Rosa. Embora eu nunca vi um documentário desses. Hoje nós temos uns quantos, né? Nós temos Terráqueos, Dominion, dos peixes, das vacas, das granjas, eu não me lembro os nomes agora, porém eu nunca tive necessidade de ver um vídeo desses, porque até a gente vai ficar assim emocionalmente abalado, né? Então não precisa, a gente já vê tanta maldade com os animais ao vivo, assim, a olho nu. Eu sempre digo que é um despertar isso que a gente tem, quando a gente consegue sentir o sofrimento dos animais e sofrer por eles, ter compaixão e nos libertarmos do especismo, né? Eu digo que existe um especismo espiritual. É o grande erro dos religiosos. Porque a religião, eu não considero que seja especista espiritual. Mas os religiosos, os praticantes, a maioria deles são. É de se considerarem somente eles, as criaturas de Deus, ou considerar que a criação teve um dia só, que foi o dia que criou o ser humano, e os outros dias são desconsiderados. Eu trago essa bandeira, então, trago essa reflexão, não é minha, já existe no cristianismo há muitos anos, já tem a Adriana dando boa noite, Adriana, as Adrianas, a Cleide, tem uma ali, a Helena de Portugal, uma ativista lá de Lisboa, a gente tem também conversa de vez em quando. Então eu penso assim que a libertação animal é um movimento de abolição, assim como houveram os movimentos abolicionistas dos escravos, dos direitos das mulheres, de outras causas, né, que hoje também estão aí em voga, e chegou a vez dos animais. Uhum. Agora, me conta o seguinte, uma coisa interessante também é você abordar como é que foi a sua iniciação, né, como padre, as suas reflexões espirituais para além do veganismo, né? Não sei se o senhor, né, talvez tenha sido padre primeiro, né, primeiro feito seus estudos teológicos, se ordenado, e somente depois descoberto essas reflexões sobre o veganismo, provavelmente, né? Sim. E uma grande questão que fica é como fica o senhor como, digamos, um alienígena, talvez, no mundo de tantos outros padres, sacerdotes e também fiéis, né, da Igreja Católica que não compartilhem da sua visão, né? Talvez alguns conflitos possam aparecer, como o senhor consegue lidar com isso de maneira bastante caridosa e empática, né? Como um devido sacerdote, representante de Deus, né? Enfim. É verdade. Eu sou um verdadeiro alienígena no meio religioso. Isso é verdade. Nessa questão.
questão da ética animal, da alimentação, sou um verdadeiro alienígena. Claro que as outras funções, né, exerço como todo padre, como todo sacerdote, mas não envolve essa questão ética, né? Não envolve o amor ao ser humano, a celebração dos sacramentos, e o único atrito que tem, assim, é com relação a eventos, a promoções que se fazem, né, nas paróquias com exploração animal. Então, algo que eu evito participar. E todo mundo já conhece a minha posição, o que teve de desgaste já foi, então ninguém vai mudar, né? A não ser pelo nosso testemunho, pela nossa acolhida do outro, de compreensão. E está sendo assim que as pessoas me compreendem e me dão razão, muitas delas me dão razão, mas estão presas naquele sistema. Elas não conseguem se libertar daquilo ali. O meio social é muito forte. Isso aí eu me coloco no lugar, né, e compreendo. Então, eu comecei assim a despertar, foi desde a infância, mas, digamos, mais racionalmente, quando fiz filosofia. E depois eu morei numa cidade aqui que é Três Coroas, que tem um centro budista, e eu acho muito bonito o local e gosto muito da filosofia budista. E ali eu vi como eles trabalham muito esse aspecto da compaixão, e vi que tem no cristianismo também, tem em Jesus, tem os santos e santas. Então não precisava, eu apenas fui reforçado, né, vendo que outras religiões também possuem esse princípio ético da compaixão. Um alien entre nós. Aqui a Liliane, né, que ela é vegana e está fazendo um trabalho comigo agora de reflexão também. Ela é nutricionista. A Ivania, que é a Fernanda Juliana de Caxias do Sul. Tem um trabalho magnífico com pombas. Pombas tem todos os animais, mas ela tem assim essa atenção especial por aqueles animais que às vezes passam desapercebidos, né? A Soama, ela fundou até. Bom, voltando, aí eu fiz teologia, e a teologia tem uma área que leva a gente a ter um olhar para a criação, para a natureza, que é a teologia da criação. Tive professores ali, franciscanos, né, que têm esse carisma, capuchinhos, na verdade, e que forneceram material assim de teólogos que estão trabalhando essa temática, teólogos contemporâneos. E eu tive acesso ao Jürgen Moltmann, que é um grande teólogo luterano, um alemão, sobrevivente dos campos de concentração. Acho que ele tem quase 100 anos, mas ele está vivo. E ele escreveu muito sobre a crise ecológica, ética ecológica e a nossa relação com a natureza, a crise. Isso nos anos 60 ele escreveu. As grandes obras dele, a Santíssima Trindade na Criação, é um grande clássico dele. E ali eu aprendi muito com ele. Ele já propunha naquela época o vegetarianismo, que talvez não conhecesse o termo vegano. Ele propunha como a salvação da vida no planeta, da vida humana, da vida de todas as espécies. E sempre denunciou essa tendência humana do orgulho, da soberba, de se colocar num pedestal, mesmo espiritualmente, e usar a Bíblia, usurpar a Bíblia, manipular para os seus interesses e, a partir disso, pegar passagens isoladas, verbos mal interpretados e legitimar que pode explorar, matar e massacrar os animais, que eles foram enviados por Deus para isto, né? Ele denuncia isto. Se diz ou se aprende, o ser humano é a coroa da criação.
Aí ele vem. Não é a coroa. Não é. A coroa da criação é o sábado, ou o Shabat, que significa o descanso de Deus. Quando Deus puder habitar no universo, com tudo em harmonia, aí será o coroamento da criação. Por enquanto, o ser humano ele é um entrave para o coroamento da criação. Ele está impedindo esta comunhão com Deus e com as demais criaturas. O verdadeiro domínio do ser humano é viver em comunhão com as demais criaturas e cuidar do planeta que Deus nos deu, um planeta tão maravilhoso, tão magnífico, um verdadeiro paraíso, mas que sistematicamente é destruído pelo outro Deus, pelo Deus dinheiro, pelo Deus egoísmo, pelo Deus especismo. Quando o ser humano descobrir a sua verdadeira vocação, que é ser imagem e semelhança de Deus, e por isso, criador, cuidador, mantenedor, zelador da natureza, aí sim se viverá no paraíso e acredito, inclusive, que se alcançará a eternidade. Bonito te ouvir. E outra coisa, sim, o Jesus Cristo não é o primogênito do ser humano. Ele é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. Claro que ele veio representando o ser humano para mudar o ser humano, para transformar o ser humano. Por isso que ele veio na imagem de ser humano para resgatar a humanidade, a verdadeira vocação da humanidade. E sabemos que ainda não foi compreendido. Certo. O senhor, então, não entende muito bem, houve então um processo em que o senhor, enquanto estudava filosofia, teologia, na sua formação, também teve uma época que o senhor ainda não era vegetariano ou vegano. Então, foi um processo durante seus estudos, foi isso? Quando eu tomei a decisão, assim, de não comer mais carne, porque eu também não fui nunca de carne, sabe? Eu comia porque era o que tinha ali. Vai nessas festas católicas, só tem maionese, que é algo que é extremamente nocivo e venenoso, que às vezes vai um montão de gente para o hospital, maionese e carne. Então acabava pegando ali um pedacinho de carne ali, um arrozinho, né? Mas eu não tinha também esse conhecimento de hoje. Além disso, viviam nos dizendo que se não comesse carne ia ficar com deficiências, ia ficar doente, ia ficar ia morrer. E eu não tinha contato com nenhum nutricionista, né? Hoje tenho, hoje é exatamente o contrário. E era muito estranho também você ir num encontro e não comer também, porque aqui na cultura gaúcha a maior alegria, né, de alguém é convidar e fazer um churrasco, né? Sim, então, sim. Eu me lembro até, foi em 2012, algo assim que... Isso eu marquei em 2012. Foi eu e um outro padre, fomos convidados para jantar numa casa. E lá, daí eu pensei, hoje eu vou escapar, porque tem o outro padre, então ele vai comer. E daí eu vou dizer que não quero. E eu era seminarista, não era padre ainda. Aí aquela pessoa tinha outras variedades de comida, né? Mas aquela pessoa apresentou e eu disse, eu não vou comer, porque eu parei já de comer animais e para mim não satisfaz mais. E aí a pessoa ficou muito chateada. Mas eu fiquei uma semana temperando isso aqui, preparando. Mamãe, desculpe, mas eu quero que você me compreenda. Daí a gente começa a falar que faz mal para a saúde, realmente faz, né? Mas assim, começa a dizer, daí me dá dor de estômago, me dá dor de cabeça, às vezes eu tenho que ir para o hospital, então eu não como.
A gente tem que usar umas táticas depois, embora não dê esses efeitos assim, instantâneos, mas sabemos que a carne é muito nociva para a saúde, né? Sim. Bom, todos os derivados... O senhor contou que nas suas funções como sacerdote, em vários sacramentos, o senhor consegue deixar o assunto passar batido tranquilamente, né? Quando vai fazer um matrimônio, por exemplo, um batismo, imagino eu, né? Não tem muito o que discutir sobre esse assunto, não vai ter nenhuma fonte de atrito, né? Mas o senhor comentou que no passado houve alguns atritos que tiveram que ser, de algum modo, solucionados, né? Não sei se eventualmente isso aconteceu durante essas festas da comunidade, por exemplo, né? Ou até mesmo não sei se eventualmente em algum dos, como chama, homilias, onde o padre tem esse papel de falar na missa, também houve alguma oportunidade de acontecer algum tocar nesse assunto. Que aí, eventualmente, houve alguma questão a trabalhar, né? Que às vezes existe, eu tenho essa responsabilidade de trazer o que eu acredito como bom dessa causa, mas também como sacerdote representando a igreja, também eu tenho que ter um pouco de cuidado, né? Então, como fica essa situação? Eu me lembro uma vez, eu sempre evitei o embate, né? Sempre evitei, porque o vegano ele choca muito, ele incomoda pela sua simples presença. Não precisa dizer nada, mas ele incomoda. Ele mexe na consciência, né? E uma vez, lá no seminário, meu reitor disse: mas por que você não come carne? Bom, aí eu queria ser padre, eu queria ser ordenado, né? Então eu disse: por saúde. Ah, tá. Tá, por saúde, tudo bem. E daí falou assim, mas daí o que ia fazer com esses bois todos, né? O que vai fazer com esses milhões de bois que tem? Fiquei quieto, nunca, porque aí ia dar debate, ia dar atrito. Então, também, eu fiquei, hoje eu penso, né? Se nós temos 220 milhões de bois criados para o abate, se parasse amanhã, o mundo se tornasse vegano, porque se viesse a luz do Espírito Santo e despertasse a todos, né? Isso aí, deixaria eles viver no pasto, né? Ia imunizando, em 20 anos não ia ter mais isso, né? Pois é. Eu acho que sim. É um problema que o próprio ser humano criou, né, na verdade, né? Não estão lá porque estão lá e pronto, né? Estão lá porque o ser humano os multiplicou, né? Os reproduziu. Estuprando as vacas e o tempo todo, né? Isso com o tempo vai harmonizando. É que a natureza ela está toda bagunçada pelo ser humano. Interessante que o senhor, então, desde seminarista, já existia esse dilema de como lidar com a situação na instituição, então, né? Muito interessante. Daí eu penso assim que tem 3 estágios, sabe? Que o veganismo incomoda de 3 maneiras. Há 3 reações no outro, de imediato. A gozação, primeiro. É começar a debochar, fazer piadinha, muito sem graça, né? Tipo, vai comer pasto, e coitada da cenoura, a alface ela sofre, essas coisas aí, assim, aí tu tem que passar com sobriedade por isso, tu tem que dar bola, porque, na verdade, não há graça nenhuma, né? Não tem o porquê. Aquilo parece que vai cansando, aí vem mais para daí agressão. Aí é a tentativa de te fazer se sentir um herege, te sentir alguém contra a Bíblia, alguém contra a doutrina, alguém contra que quer ser diferente, que quer se aparecer. Mas daí, como eu comecei a vasculhar material e tenho argumentos, aí eu trago declarações dos papas a favor dos animais,
sites do Vaticano, indico documentos, escrevo livro, né, com passagens bíblicas e comentários, vou apresentando outros autores bíblicos, santos e santas, que têm história de amizade com os animais, de escrever a dignidade dos animais. E aí vai, poxa, ele não é herege, né? Então não posso acusar ele disso. E até que vai para um terceiro ponto, uma terceira etapa, que é a indiferença, né? A indiferença é uma tática, eu creio, de te fazer tu desanimar também, fazer tu se sentir isolado, não te dar obrigações, não te valorizar, porque o público vegano ele é muito reduzido, é muito pequeno. Eu saí pelo Brasil aí, esse ano, no início do ano, peguei um carro e fui até Salvador, fazendo palestras, encontrando veganos e veganas. Passei em 12 cidades, fiquei hospedado nas casas, levando o meu livro, levando a minha camiseta, levando o meu boné. Invisto o meu dinheiro todo nisso. Mas eu vejo assim, que não há espaço nem para reflexão, mais nem para a crítica, nem para o deboche, né? Então eu permaneço fazendo meu ativismo nas redes sociais, evito treta, evito polêmica. Se as pessoas me questionam, me perguntam, eu explico por que não tomo leite. Por quê? Porque o leite é o bezerro, porque o leite da vaca é para dar chifre e casco, e a gente não precisa disso, o nosso corpo rejeita. Eu tenho argumentos assim que as pessoas elas têm que concordar. E tem pessoas que acolhem, vão fazendo a transição sem eu saber, vão mandando fotos. Olha, padre, a nossa janta hoje toda vegana. Pelo caminho do amor, da compaixão, né? Pelo caminho da acolhida, de não julgar, de não condenar. Por isso que hoje eu penso, eu até vou aí numa festa, num churrasco, mas eu vou comer o meu arrozinho ali, ou faço em casa alguma coisa e como ali. E também eles olham ali para o meu prato, vê como tem coisa boa além da carne, como tem variedade. Eu penso que é uma maneira da gente veganizar, né? Nunca causar embate, atrito. Os encontros que eu tenho, assim, eclesiais, tem colegas que tentam fazer embate, atrito, e eu fico na minha. Faço que não ouço, dou uma risadinha, fico quieto, né? Esses dias alguém veio, mas esse negócio de não comer carne, acreditar que os animais são reencarnação de algo, então isso aí é espiritismo, e daí já está naquela fase ainda do ataque, né? Bom, mas eu não tenho nada contra o espiritismo. Ao contrário, os espíritas são os meus maiores amigos, são aqueles que me acolhem, eles estão juntos comigo, uma parte deles na causa animal, e essa causa animal é universal, não importa a religião. Se eu fosse, não teria problema nenhum também. Porque o que salva é o amor, né? O que salva é a caridade. É disso que nós seremos cobrados lá. Sim. Tem que saber o momento correto de poder dialogar, né? Nem sempre vai ter o espaço, né? O terreno fértil para isso, né? Que nem tem aquela famosa história de jogar pérola aos porcos, né? Nem sempre vai ser útil você tentar jogar sementes em um solo que não tem fertilidade para isso, né? Então não adianta, né? Agora, então essas conversas que o senhor tem é sempre em conversas informais, fora do espaço da igreja, por exemplo, imagino eu, então. Sim, quando eu vou numa casa, né, jantar, o pessoal sempre acolhe bem. O pessoal gosta muito do padre, da pessoa do padre, né, principalmente os católicos. E aí, como eu já criei um nome assim, padre vegano. Então, vou para o pessoal já sabe.
Isso já se espalhou por tudo, né? No começo, não. Então, vamos convidar o padre para ir lá, mas vamos pesquisar uma lasanha vegana. Vamos fazer uma lasanha vegana, eles vão na Sim, internet. bacana. Aí fica uma coisa bonita, uma coisa de simpatia, né? De acolhimento. Aí eles veem assim, nossa, mas como é gostoso, como é bom. E aqui não tem gordura, não tem nada de... Sabe que essa comida foi, assim, para mim, bem leve, não me deu dor de cabeça, como as outras, Que bonito. um animal. Eu acredito que é assim. Assim a gente vai... como Jesus fazia, né? Ele ia lá ele acolhia, ele ia na mesa com a pessoa, e depois a pessoa, então, aderia a ele, né? Mas a mesa significa da acolhida. Gostar da outra pessoa como ela é, do jeito que ela é. Fica essa responsabilidade de a gente, ao mesmo tempo que defende uma certa causa, né, transmitir essa forma amorosa de se comportar, né? Que aí quem vê de fora associa. Ah, olha só, ele realmente está demonstrando ser uma pessoa amorosa, né? Com uma mensagem do Criador e assim por diante, né? Então você consegue trazer esse ponto de vista positivo sobre a sua pessoa e as palavras que você também trouxe, né? Por isso que eu evito na missa falar alguma coisa, evitar treta, porque tem gente que está torcendo para fazer isso, para filmar e editar, mas o máximo que eu fiz é orientar, pesquisar, informação, o que faz mal, o que faz bem, cuidar da alimentação, o corpo é o templo de Deus, devemos cuidar dele. Outras vezes eu não consegui me segurar, né? Como eu fui numa paróquia rezar uma missa que não era minha paróquia, eu fui lá para substituir meu colega, aí no final eles estavam pedindo um porco para rifar. Aí eu não me segurei, né? Aí eu peguei o microfone e disse, vocês me desculpem, né? Pode ser que muita gente fique com raiva, mas eu termino a missa e eu vou embora daqui. Mas em pleno século XXI, ainda aqui nesse lugar se rifa animais. É uma vida, é uma criatura de Deus que está ali. É um ser. Isso é condenado pela Bíblia, é condenado pelo catecismo. Tem leis que proíbem isso. Está todo mundo se abrindo a essa questão, mas há comunidades católicas que ainda fazem isso. Então eu peço que vocês repensem. Por que não coloca outra coisa? Coloca aí R$1.000, coloca um outro objeto, sabe? Deixei isso, ninguém retrucou, não sei o que pensaram depois, mas deixei o meu recado. Sim, pois é, quando a gente está como função numa instituição, né, é delicado, né, tem que ter essa cautela, né. Você deve conhecer talvez o Leon Denis, né, não sei se é ainda professor de filosofia, né, por muitos anos foi, e aí ele procurava, durante as aulas de filosofia, utilizar ensinamentos que pegassem autores que puxassem para o veganismo, né? Até que momento houve tantas críticas de pais de alunos e colegas professores, ele foi demitido, né? Então, não sei se você conhece a história, né? Então, há esse risco também, né? Quando a gente acaba tentando usar na nossa função, numa instituição grande, né? Para tentar transmitir valores que não estão de acordo com o comum, né? Eu penso nisso aí. Desistiram de rifar o porquinho? Acho que sim, porque eles estavam pedindo lá, disseram não pediram mais, né? Bom, Maurício, eu vou ter que ir para aquele compromisso que eu te falei. Perfeito. Depois eu vou ainda celebrar uma missa em um outro local, mas eu... Muito obrigado pela sua atenção, viu? Foi uma honra muito bonita conversar com o senhor hoje e ter essa partilha. Podemos marcar outra hora, se você quiser. Perfeito. Eu gostei Vamos muito. Tentar, eventualmente, a gente também procura, inclusive, fazer um encontro ecumênico com outras religiões também, outros representantes também, quem sabe, que nem eu fiz em 2017, eu reuni 13 religiosos
de cada um de uma religião diferente, do Islã, do budismo, entre outros. Então, inclusive, eu estou aqui com a Fratelli Tutti do Papa Francisco, que faz um apelo para que todas as religiões se deem as mãos para vencer a crise atual que nós vivemos. Crise ecológica. Ótimo, ótimo saber. É importante ter alguém como o senhor que está aí buscando essas pesquisas. Tá legal. Muito Até bem, mais. uma benção. Obrigado Obrigado por vocês que acompanharam. Eu acho que vai ficar gravado aí, né? Sim, Vai ficar assim. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado. Tchau.